A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus traz algo importante, não só nessa noite, mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Porque nós precisamos, nós somos dependentes do Senhor. Então, para isso, nós temos que se dirigir a Ele para que nós venha receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Então eu vim trazer mais uma vez a palavra do Senhor para que nós tenha uma visão melhor, uma direção, para qual nós não venha desviar do caminho do Senhor. O homem anda um dia no caminho, outro dia ele sai e vai lá para outro caminho. Deus não quer isso. Deus quer que nós seja no caminho direto no caminho dele. Amém? Então eu vim trazer algo que Jesus faz uma comparação. Que os homens reclamam, mas o Senhor Jesus dá uma resposta. Eu faço porque vocês não conseguem, porque vocês não fazem. Olha só, gente. E nós não faz mesmo, não. Infelizmente, o Senhor Jesus é bem correto. Naqueles dias foram para os fariseus, escribas, e hoje é para nós. Nós se torna fariseu e escriba ao mesmo tempo. Por quê? Porque não aceitamos o que Jesus colocou para nós fazer. Olha só. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Diz assim a palavra. Lucas capítulo 5, versículo 30. Diz assim: os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os republicanos e pecadores? Republicano e pecadores? Fizeram uma pergunta. Olha só, essa pergunta não era para ter feito. E sim de outra forma. Por que não fizeram? Jesus, como nós podemos ajudar esses pecadores? Não era assim? No dia de hoje, você que serve a Cristo, você que tem a vista com Cristo, lhe pergunte, ou seja, pergunte a Jesus, como você deve se apresentar aos pecadores? O que você pode fazer por ele? Tem muita gente, quando sai da igreja, vai lá para o meio dos pecadores anunciar o evangelho. E muito fica falando, olá, não sabe o que está passando, o que está acontecendo, diz, olá, onde não está o crentinho? Não é assim? Fizeram com Jesus assim. Mas faz essa pergunta para o Senhor Jesus. O que você deve, com o que você deve ajudar, de que forma ajudar aquela pessoa que está longe de Deus? Me diga. Meus amados irmãos, isso é bem comum. E de fato, é o que mais faz no dia de hoje. Muita gente abre casa, igrejas, mas eles esquecem de cuidar do povo. Hoje eu até estava comunicando a uma pessoa que estava organizando, ou seja, restaurando a casa do Senhor, e qual está bem feitinha, mas quer gastar isso. Mas e as ovelhas? Não gasta com as ovelhas, não? O Senhor Jesus disse, olha só, os pecadores fizeram essas perguntas. Pergunta a eles. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico. Quem é os sãos que o Senhor Jesus refere aqui? Aqueles que andam com Jesus Cristo.
Ele não precisa mais de Cristo, porque ele já tem Cristo. Quem é que precisa de Cristo? Aqueles que não têm. A humanidade, elas entende diferentemente do que Jesus entende. Mas o Senhor Jesus dá a sabedoria e o conhecimento para que nós tenhamos discernimento. Para que nós decida isso, que nós somos enviados para aquelas pessoas que não têm Cristo. Não é para aquela que tem Cristo. Quem já tem Cristo, já tem. Mas no dia de hoje, os pastores, bispo, apóstolo, padre, papa, dão valor às que já estão. Não dão valor àqueles que não estão. Eu já vi tirando gente de dentro da igreja. Eu já vi. Eles não estavam se controlando. Por que não estavam se controlando? Quem era que estava dentro dele? Cristo ou era o diabo? Era o diabo. O que o pastor tinha que fazer? Expulsar o diabo, para que Cristo pudesse entrar. E não puderam fazer isso. Eu me lembro do Senhor Jesus, disse para os apóstolos lá, para os discípulos dele: homem de pequena fé, até quando eu vou ficar sendo envergonhado por vocês? Até quando sofrerei? Porque um homem que trouxe um jovem para ser tirado do espírito mal, para que recebesse Cristo, e não puderam fazer. No dia de hoje está igualzinho. Falar tem muito, mas fazer a obra tem pouco. Pouco. Tem pouco. Então, olha só, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico. Ou seja, os que já têm Jesus não precisam mais de Jesus, já tem. E sim, os doentes precisam de médico. Então, os pecadores é que precisam de Jesus. O que está longe de Jesus é o que precisa de Jesus. O que já está com Jesus não precisa mais de Jesus, porque já está. Agora, os que não têm Jesus é o que precisa. E a humanidade é o contrário. Aquele que já está, esse é que eles querem dar valor. Os que estão longe, eles abandonam. Eu me lembrei quando o Senhor Jesus disse lá em Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel, 34, aonde o Senhor Jesus diz, é isso mesmo? Portanto, assim diz o Senhor, 34, Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor, Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, porque os que são chamados e enviados não fazem isso. Amém? Ele diz aqui com todas as letras: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispensas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Meus amados irmãos, nós temos que aprender o que Deus determinou para nós. Amém? Então, olha só, os são não precisa de doente, e sim, não precisa de médico, perdão, e sim os doentes. Então o Senhor Jesus disse isso, e ele acrescentou: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, o que precisa de se arrepender. Esse aqui o Senhor Jesus veio procurá-lo. Ele veio para isso. Mas nós que pregam o evangelho fomos chamados e é escolhidos para isso. Estamos fazendo ao contrário. Então revela, faz essa pergunta ao Senhor Jesus, hein? O que você pode fazer por essas pessoas para que elas cheguem ao arrependimento? É isso que o Senhor Jesus quer que você faça essa pergunta. Amém? Então fica na paz, que Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Senhor, tem misericórdia do teu povo, também daqueles que pregam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, em nome de Jesus.